O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade é como dissestes. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos, ontem nós demos uma olhada no início da vida religiosa de Santo Antônio e nós meditamos sobre aquela verdade que está descrita na sua ladainha, que ele foi mártir pelo desejo. E como fundamental foi para ele a experiência do encontro com aqueles 5 mártires que deram a sua vida por Cristo quando foram evangelizar o Marrocos. Isso mudou completamente a vida e a missão de Santo Antônio. Na verdade, eram os desígnios de Deus, só que ele não sabia. Muito bem. Mas existe uma outra característica muito marcante em Santo Antônio, e que na ladainha, quando nós rezamos, nós chamamos Santo Antônio de doutor evangélico. E de fato isso não é só um título, um apelido de consideração, mas de fato Santo Antônio é doutor da igreja, proclamado solenemente doutor da igreja pelo Papa Pio XII. E isto não é pouca coisa, porque não é todo santo que é doutor. Uma coisa é ser santo, outra coisa é ser santo e doutor da igreja. O que significa isso? Os santos doutores são pessoas que têm uma iluminação de Deus em relação à sua palavra. Eles têm uma graça especial de entender, de explicar os mistérios divinos, tanto da teologia como da Sagrada Escritura, que outras pessoas não têm. Por exemplo, o Santo Tomás de Aquino, que é o grande doutor da igreja, este homem chegou a considerações que até então ninguém nunca chegou e até hoje ninguém nunca superou. Mas não é só uma sabedoria humana, é uma graça divina. E a igreja reconhece que ao longo da sua história, Deus suscitou homens e mulheres que Deus lhe deu esse doutorado, que não foi dado pelos homens, não foi dado por uma faculdade, mesmo que alguns santos doutores tenham sido doutores por faculdade, mas isso não valeria nada se não tivesse sido dado do alto. E de fato Santo Antônio é um destes grandes santos que trouxe uma grande contribuição para a igreja com a sua doutrina. Santo Antônio não é apenas alguém que pregava bem,
e que comovia os corações. Mas a sua doutrina era uma doutrina que inspirava, que até hoje inspira a pregação do Santo Evangelho. Inclusive, Santo Antônio escreveu sermões dominicais e para as festas solenes. E antigamente se escrevia esses sermões justamente para que outros sacerdotes pudessem ter uma doutrina segura para poder pregar na igreja. E Santo Antônio fez esses escritos. Não conseguiu terminar tudo, morreu antes, mas escreveu muitos sermões. E ali nós vemos a densidade da doutrina de Santo Antônio. Mas vamos dar uma olhadinha naquilo que o Papa Pio XII disse quando escreveu a bula que decretava Santo Antônio como doutor da igreja. Ele diz: exulta, ó feliz Lusitânia. Lusitânia, Portugal. Exulta, ó feliz Portugal. Regozija-te, ó feliz Pádua, porque a terra e os céus vos deram um homem, que qual astro luminoso, não menos brilhante pela santidade da vida e pela insigne fama dos milagres, que pelo esplendor da doutrina iluminou e continua a iluminar todo o universo. Diz o Papa Pio XII que a doutrina de Santo Antônio iluminou e continua a iluminar todo o universo. Não se diz isso de todo santo, não. A doutrina de Santo Antônio, que é a doutrina do Evangelho, é de fato um porto seguro para conservarmos a fé. Mais para frente, ele também vai dizer: os autores dão testemunho da muita luz que brilhou na doutrina de Antônio, aliada da pregação da palavra divina, e com eles os autores mais recentes, que unanimemente celebram com altos louvores a sua sabedoria e exaltam até o céu a sua robusta eloquência. Ademais, como Antônio costumava confirmar as suas palavras com passos e sentenças do Evangelho, ou seja, a pregação de Santo Antônio era uma pregação que partia da Sagrada Escritura. Não era só doutrinal, mas ele mostrava na Escritura e mostrava especialmente no Evangelho aquilo que ele estava pregando. Com pleno direito merece o título de doutor evangélico. Todo o doutor da igreja, quando é proclamado, o Papa lhe dá um título. E o título de doutorado de Santo Antônio é de doutor evangélico, porque a sua doutrina é nada mais, nada menos do que o Evangelho vivo. De fato, de seus escritos, como de fonte perene de água límpida, não poucos doutores e teólogos e oradores sacros têm extraído e podem continuar a extrair a sã doutrina, precisamente porque vem em Antônio o mestre e o doutor da Santa Mãe Igreja. Portanto, nós temos esta graça de termos como padroeiro alguém que serviu a Deus na fidelidade do Evangelho e que entendeu o Evangelho de uma maneira mais profunda do que outros. E vamos aqui lembrar que Santo Antônio é da mesma época de São Francisco. Então foram ali num tempo de influências de um santo com outros. Um santo sempre ajuda o outro. A influência de São Francisco, você vê Deus ali operando a sua graça. Ou seja, suscita São Francisco e ao mesmo tempo chama Santo Antônio para entrar na obra de São Francisco.
Mas vamos nos lembrar, talvez esta história vocês já conheçam, mas vamos nos lembrar como que foi a ascensão de Santo Antônio como pregador. Porque ontem nós vimos que Santo Antônio, depois de ir para cá e para lá, de querer morrer mártir e não conseguir, de quase naufragar e ir parar na Itália, ele fica lá no mosteirinho de franciscanos eremitas, só reza a missa, e está ali escondido dos olhos de todos. E ninguém sabe os dons que esse homem tem. Mas houve uma ocasião em que houve ordenações sacerdotais. E foi lá São Francisco, toda a sua casa, naquelas ordenações. E era costume naquela época fazer uma pregação, né, fora da missa, que era para todos, para o bispo ordenante, para os sacerdotes recém-ordenados, para o povo. E, em cima da hora, foi chamado alguém, só que ninguém quis, porque era uma ocasião muito importante, e naquela época, né, se preparava os sermões, então ninguém ia lá falar de improviso. Então o superior de Santo Antônio disse: vai você e fala que o Espírito Santo te dizer. Porque ele disse assim: bom, se ele não falar nada com nada, ninguém vai reparar, porque tadinho, é ele mesmo, né? Então todo mundo sabe que foi pego de supetão, então assim, a vergonha vai ser menos. Pois quando Santo Antônio começa a falar do sacerdócio, começa a citar as Escrituras, e a sua pregação vai aumentando, a sua eloquência vai aumentando, os corações vão sendo abrasados, porque veja, não é só que a palavra de Santo Antônio era uma palavra que comovia, mas era uma palavra que arrastava para a verdade. Realmente movia os corações para crer naquilo que estava sendo pregado. E diz então um autor que Santo Antônio subiu ao púlpito com a aparência de um principiante e desceu da tribuna consagrado pregador notabilíssimo por sua impressionante eloquência e pelos fulgores da sua ciência teológica. Ninguém imaginava que aquele homem pudesse conhecer tão profundamente os mistérios de Deus. E isso é uma característica de Santo Antônio, ele conseguia unir a teologia à vida espiritual. De maneira com que, quando ele falava das coisas teológicas, não era simplesmente uma aula de uma coisa chata, de uma coisa difícil de entender, mas era algo que era compreensível e ao mesmo tempo profundamente espiritual. Então, a partir desse momento, Santo Antônio não fica mais escondido. Santo Antônio começa a pregar nas localidades e quando São Francisco conhece a fama de Santo Antônio, então autoriza a pregar em todos os lugares. E quando viram que ele era profundo teólogo, então São Francisco deu a Santo Antônio a incumbência de dar aula de teologia para os franciscanos. Santo Antônio é o primeiro professor de teologia dos franciscanos. E Santo Antônio é alguém que vai inaugurar toda uma escola teológica que provém dos franciscanos. Começa ali com Santo Antônio. Depois tantos santos que nós iremos ter, São Boaventura, Beato Duns Escoto, que defendeu a Imaculada Conceição. Tudo ali estão nessa esteira do ensinamento de Santo Antônio. Veja aqui, parece que não, mas o ensinamento de Santo Antônio fez história na igreja para além dele.
no início da fundação dos franciscanos, a doutrina de Santo Antônio ajudou a fundamentar a teologia desta nova ordem que estava nascendo. E como eu disse, vai influenciar depois muitos outros santos teólogos desta mesma ordem. Santo Antônio, então, mostrou profundo conhecimento da Sagrada Escritura. Seus biógrafos dizem que a memória dele era tão prodigiosa que a sabia quase toda de cor. E alguns dizem que ele sabia tudo de cor mesmo, podendo reconstituí-la em grande parte de memória, se ela viesse a se perder. Então todo mundo dizia o seguinte: se queimarem todas as Bíblias, não tem problema, Santo Antônio escreve tudo de novo. Ainda em vida, Santo Antônio, claro, ainda em vida, Santo Antônio, numa pregação em Roma, o Papa Gregório IX ouviu a pregação, uma pregação de Santo Antônio, e já em vida Santo Antônio, o Papa Gregório, o honrou com o título de Arca do Testamento, que nós também, é um título que nós invocamos na ladainha. A Arca do Testamento, ou seja, ele guardava dentro da sua cabecinha e do seu coração o testamento da Sagrada Escritura. E também por isso, a ladainha o chama de trombeta do Evangelho. Todos esses títulos, daqui a pouco nós vamos invocar quando nós cantarmos a ladainha. Ou seja, Santo Antônio era um homem de evangelho puro. Inclusive, nas suas imagens, aqui no Brasil é muito popular esta imagem de Santo Antônio com o menino Jesus. Nem sempre é assim, mas aqui no Brasil é mais comum. Mas o menino Jesus está sentado sobre um livro. E esse livro representa justamente as Sagradas Escrituras. Porque o seu encontro pessoal com Jesus brota das Escrituras. A sua vida mística brota das Escrituras. Foi da sua vida de oração e de intimidade com Jesus na palavra que ele recebeu a graça mística de receber o menino Jesus fisicamente nos seus braços. Mas porque já o tinha no coração pela palavra que ele cultivava. Então, Santo Antônio, verdadeiro mestre da lei. Nós ouvimos hoje, agora há pouco no Evangelho, uma discussão de Jesus com o doutor da lei. Um doutor da lei discutindo com a própria verdade. E aí diz: ó, verdade, até que você está meio certo mesmo, é verdade, você falou certo. Aí Jesus dá uma invertida nele e diz: é você que não está longe do reino dos céus. Aquele doutor da lei estava diante da própria palavra de Deus viva e não foi capaz de crer. Peçamos a intercessão de Santo Antônio para que nós possamos crer na sua palavra. Sua palavra proclamada, sua palavra lida, sua palavra rezada. Que nós também, como ele, possamos nos nutrir desta presença de Cristo vivo na sua palavra e na doutrina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.